a vida pulsa. Chuva, chuva, chuva cai, lágrimas banham a terra, sementes brotarão, a vida pulsa, a vida pulsa, a vida pulsa. Boa noite. Eu sou Lilian Rocha, filha de Lely Marques da Rocha e de Newton Juvencio Marques da Rocha. Sou neta de Vital Adão da Silva, de Enedida Farias da Silva e de Erotildes Marques da Rocha. E sou bisneta de Henriqueta da Silva. E eu não continuei a minha árvore, genealógica. Por que será? Porque os nossos documentos foram rasgados, foram queimados, quando uma população foi sequestrada, raptada de África e veio para o Brasil. E daí eu começo cantando, porque a oralidade foi o que nos salvou para resgatar uma memória que, se não tivesse oralidade, seria completamente perdida. Nós não teríamos a nossa história resgatada, só teríamos uma versão única, e que a gente sabe quando existe apenas uma versão única, o quanto isso é pequeno. Se o leão pudesse contar a versão dele em vez do caçador, o quanto seria diferente. Eu sou uma analista clínica, formada pela URGS em farmácia, que sempre amou a ciência. Trabalhei durante muito tempo nessa área, mas também sou um amante das artes. Comecei a escrever muito cedo, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, escrevendo contos. E com 10 anos de idade também aprendi a tocar violão clássico e popular. E eu utilizo, e outras formações que eu tenho como educadora, eu utilizo para poder contar uma história. E quando a gente fala da importância da oralidade, o quanto é importante dentro da literatura negra, é pelo fato que, até após a abolição, a população negra era proibida de frequentar o ensino normativo. Ou seja, então, se não passasse de boca a boca essa história, como faziam os antigos griots, que na África tinham a questão de sentar, embaixo das árvores e poder contar para a sua comunidade as histórias do seu povo, dos seus heróis. Se isso não permanecesse dessa população que chegou ao Brasil, de escravizados, nós teríamos perdido grande parte da nossa história. Então, o quanto é importante para a população negra a questão da história, da oralidade, da história oral. E digo isso porque a minha mãe era uma pessoa que estudou até a 4ª série. Só que, através dela, eu fiquei sabendo de histórias da história da Sociedade Negra de Porto Alegre, os clubes onde frequentavam, o Clube Floresta Aurora, o mais antigo do Brasil, de 1872, no qual as pessoas que não sabiam ler tinham um espaço que aqueles que sabiam ler ensinavam aqueles que não sabiam ler, onde se conseguia as cartas de alforria e onde também se tinha um enterro digno. E a minha mãe contava essas histórias para nós. Os clubes, a Liga da Canela Preta, para quem não sabe, a Liga da Canela Preta era uma liga que existia em Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul, porque os jogadores negros não podiam jogar no Grêmio e no Inter,
Então foram obrigados a construir uma liga. As escolas, os bairros, né? A grande maioria nasceu naquela parte da redenção, mas a redenção depois ficou muito cara, digamos assim, e teve uma gentrificação, ou seja, foram expulsos do centro e foram morar na periferia, né, em outros bairros, Lomba do Pinheiro, Restinga, e saíram da Cidade Baixa, do Moinhos de Vento. A minha mãe nasceu da 24 de outubro. E a gente sabe que a 24 de outubro é Moinhos de Vento. Depois foram morar perto do Olímpico, né, que ainda era bem descampado, era a zenha ali. Né. Então, quanto à oralidade, é importante. Aqui tem um livro que já está esgotado, que eu fiz com meus irmãos, contando a história de Porto Alegre, de 1903 a 1956, da população negra de Porto Alegre, e que traz justamente essas histórias, que não está nos livros. Os livros não contam as rebeliões que aconteceram em Malê e tantas outras. Né? Os livros não contam a importância dos revolucionários de Porongos, dos lanceiros negros. Os livros não contam, apenas mostram a miseração, o preconceito e a miséria. Então, vamos adiante. Falar um pouquinho que teve essa importância da literatura oral, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar presa à oralidade, porque vai se perdendo com o passar do tempo. Né? Isso a gente percebeu com a minha mãe e com os amigos dela que foram falecendo, e que as histórias da comunidade negra de Porto Alegre, dos clubes Floresta Aurora, Marcílio Dias, Prontidão, foram sendo esquecidas. E o quanto era importante esses clubes, porque lá se falava, se contava essas histórias. Bom, essa literatura brasileira que nós temos, a gente sabe perfeitamente que é um nome de um arcabouço muito grande. E daí, em um certo momento, para designar outras literaturas, fez uma divisão, né? Até a literatura negra, a literatura afro-brasileira, a literatura negro-brasileira, assim como tem a literatura escrita por mulheres ou feminina, como alguns gostam de falar, prefiro a escrita por mulheres, assim como tem LGBTQI+. Mas daí, a questão da conceituação. Esse grande guarda-chuva que nós fazemos parte da literatura brasileira, mas parece que eles sempre querem colocar como uma coisa menor, né? Tanto a literatura de mulheres como a de literatura de periferia, tem que ter um subtítulo. Então, se a gente for procurar os conceitos, né, a gente vai procurar a literatura afro-brasileira, é a literatura escrita em língua portuguesa, de autoria, protagonismo, afrodescendente, que tematiza o negro na sua condição política de sujeito, de sua própria história, que se sente pertencente à cultura afro-brasileira. Já o Kuti, que é um poeta bastante importante de São Paulo, que faz parte dos Cadernos Negros, que é do grupo Quilomboje, que tem mais de 40 edições literárias, foi aonde a Conceição Evaristo começou escrevendo, nos anos 80, traz que é a vertente da literatura brasileira que contempla em prosa e poesia as vivências da população afrodescendente. Ou seja, o Kuti coloca que essa literatura é da vivência das pessoas que, após descendentes da abolição, têm a condição de trazer a sua experiência enquanto negros aqui nesse país. E tira um pouco da questão afro-brasileira, porque remete muito à questão da África. E o Kuti coloca que é importante trazer a vivência brasileira no Brasil. Ele diz assim, que a literatura negro-brasileira nasce na experiência da população negra. Que a experiência da população negra que se formou fora da África e da sua experiência no Brasil. E daí, durante muito tempo, eu sempre fui ávida pela literatura. Eu sou a caçula de uma família que tem uma irmã mais velha e um irmão mais velho. E tudo que caía na minha mão, eu lia. Eu fui para a faculdade de farmácia, me formei pela URGS, e continuei lendo. Só que nunca me falaram que existia, em algum momento, uma Maria Firmina dos Reis, nem tampouco um Luiz Gama. Eu fui saber, depois de formada, na década dos anos 90, quando eu fiz um curso
na Unicinos de Extensão, que era a Universidade Livre, que tinha uma cadeira de literatura, literatura negra, que o CUT veio dar. E daí, num certo momento, me foi mostrado que existiam, então, autores e autoras de extrema relevância dentro da nossa literatura, que eu nunca tinha ouvido falar. Isso nos anos 90, início dos anos 2000. Aquela primeira figura lá, Maria Firmina dos Reis. Aparecem muitas fotos dela, para começar já o apagamento. Aparecem muitas fotos dela, de uma mulher branca, que escurecem a foto, e que é até uma escritora gaúcha, e dizem que é a Maria Firmina. Quando naquela época a Maria Firmina nunca teve nenhuma foto, porque naquela época era muito difícil ter foto. Uma mulher que nasceu em 1822 e morreu em 1917, era muito difícil ter foto. E o mais importante, que foi esse apagamento, é que uma mulher que tinha que ter um pseudônimo para poder escrever, a maranhense, e que foi a primeira romancista brasileira. O seu primeiro livro foi de 1859, Úrsula. E nunca falaram dela. O primeiro romance abolicionista da América Latina. A mulher que fez uma escola mista, que passou num concurso para ser professora, e que fez uma escola mista, durou pouco tempo naquela época, 2 anos, mas foi a primeira escola mista do Maranhão, que escrevia romance, conto, poesia, era compositora, ela fez um hino para a abolição. E nesse livro, Úrsula é muito importante pelo fato que ela traz, pela primeira vez, a subjetividade, ou seja, o narrador negro trazendo a sua voz. Mesmo que durante esse período, nesse livro, ela ainda traz a questão que os personagens principais são pessoas brancas. Mas ela trazia o escravizado com um potencial de voz, de se colocar e de ter sentimentos. Porque antes ele era completamente desumanizado. E Luiz Gama, filho de Luísa Maim, que foi escravo até os 10 anos, ele era filho de um homem branco, com uma mulher negra escravizada. Até os 17 anos, era analfabeto. E ele foi o primeiro a escrever um poema que trazia a importância em 1868, que pela primeira vez falava da beleza da mulher negra. Não falava da beleza da mulher branca ou da que a gente falava antigamente como mulata, né? Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, chamamos de parda. Foi o primeiro a falar. Advogado, jornalista, orador, um poeta de primeira ordem, abolicionista. Imagina alguém nessa época, que morreu antes da abolição, ir contra as leis e escrever e ser um orador, estar presente nos meios. E esses aqui são, digamos assim, espelhos dessa literatura que partiu da oralidade, partiu do sussurro até chegar ao grito, até chegar ao impresso. Então, essa literatura que parte do sussurro, porque não podia se falar, né? Tinha que se falar no segredo. Os planos eram levados ao pé do ouvido, até o desespero de se levar ao grito. A busca de recursos formais próprios. Que literatura é essa que a gente está buscando? O que a gente quer escrever? De que forma a gente quer escrever? A total mudança de paradigmas, porque a gente sabe que naquela época, o que se tinha? Se tinha uma eugenia. Se tinha uma superioridade de raças inventada para se conseguir dar a desculpa de uma escravidão, ou um pós-escravidão. Aí era necessário o surgimento de um personagem que não fosse aquele que trazia sempre o preconceito,
que não trouxesse o estereótipo. É necessário também criar esse autor. Esse autor ia falar com quem? Quem seria o seu leitor? E no meio que a gente sabe que até hoje o mercado editorial tem essa preocupação de quem vai ser o seu leitor e para quem ele vai vender. Imagina essas pessoas naquela época, como é que se confrontavam com esse mercado. A Maria Firmina também escrevia em jornal. Escrevia no Jornal de Maranhão. Tanto que ela botou a Maranhense e escrevia em capítulos Úrsula. O Luiz Gama era jornalista e também escrevia em jornal. Só que era necessário surgir esse personagem, criado por alguém que pudesse dar vida, dar subjetividade, dar humanidade a esse personagem. Esse autor se colocar como autor, ou seja, não ter a síndrome daquela pessoa que não se acha suficiente para ser autor. E quem seria esse leitor? Se a grande maioria da população não conseguia alcançar, população negra, né? Não conseguia alçar os bancos escolares. Eram poucos que conseguiam. E aqueles que conseguiam, muitas vezes, eram através de outras pessoas que os ensinavam. E reproduziam, de forma oral, o que ouviam também, o que lhes era contado. Então, esses elementos culturais de origem africana, temas e formas, era necessário ter uma subjetividade coletiva. Trazer esse sujeito étnico no discurso. Quem era esse sujeito étnico no discurso que nunca aparecia? E quando aparecia, aparecia de forma retorcida, preconceituosa, sem voz. A voz não era dirigida a ele, era dirigida ao outro. E ele também não podia ter um viés de se falar, de se colocar. Então, foi necessário mudanças no paradigma crítico literário, ou seja, que literatura é essa que está surgindo? E de que forma está surgindo? Quem são essas pessoas que estão fazendo essa revolução dentro da literatura? E era necessário, então, noções classificatórias e de conceituação dentro de uma própria academia, que a gente sabe que até hoje duvida, ou ainda desconsidera a literatura escrita por mulheres, a literatura escrita pela periferia, a literatura escrita por LGBT. Que conceituação é essa e classificatórias eram necessárias para serem aceitas? Era necessário romper esse ciclo vicioso. Porque a grande maioria das histórias, os personagens negros ou morriam, né? Morriam pela questão da própria escravidão, que se aparecia geralmente nos livros daquela época, o romantismo, e depois as coisas foram mudando, ou a descendência clareia, né? Ou seja, a mestiçagem. Sendo que a mestiçagem, fator determinante, o estupro. E que legal, o Brasil agora é uma democracia racial. Partiu de que forma isso? É preciso romper o ciclo da comiseração, ou seja, aquele que tem pena, mas é aquele que coloca a pena se achando superior ao outro. Ou seja, até um coitadinho. Romper com a bela mulata, romper com o negro fiel, romper com o escravo sofredor, romper sem a subjetividade ou sem a humanidade. Tu tira a subjetividade, tu está tirando a humanidade da pessoa. E era isso que os livros retratavam. Então surge o autor negro que demarca o ponto, o autor ou autora negra, que demarca o ponto diferenciado da emanação do discurso. Ou seja, agora quem faz o discurso sou eu. Agora quem vai contar a minha história sou eu. Eu vou dar outra versão da história. E por que o tanto que surgiu no primeiro momento e há um apagamento dessas pessoas que aparecem de uma forma bastante forte, trazendo esse discurso? Porque literatura é poder, gente. É poder de convencimento, de alimentar o imaginário, de dar voz ao pensamento, e daí quando tu dá voz ao pensamento, o que acontece? A ação, o movimento. Então,
tanto na questão da literatura, como na antropologia, na filosofia, na história, houve uma segregação de uma realidade que até então não era contada. E que a partir dessa produção dessa autora e desse autor negro, começou essa produção negra a passar por vários processos. Processos de saber que literatura é essa, o que a gente quer dizer, o que a gente quer contar. E de que forma trazer isso, né? Para ser considerado literatura. No Rio Grande do Sul, começou a surgir movimentos sociais identitários muito fortes e sociais, de reconhecimento da importância da população negra na construção do Estado. Para quem não sabe, o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi criada dentro de um clube social negro, Clube Marcílio Dias, com o Grupo Palmares, com mulheres e homens que pensaram que o 13 de maio não tinha representação nenhuma para a população negra. E que data a gente poderia colocar? Então vamos colocar a data de um guerreiro, que nos livros de história não contam que antes do Brasil ser livre, Palmares já era livre. Quilombo do Palmares já era livre. E com a morte de Zumbi, dia 20 de novembro, então surge essa questão dessa pungência. Oliveira Silveira, um dos grandes representantes, o grande poeta negro, né? Fez parte dessa história. E aí chega a questão, o mercado editorial, na grande maioria, é feito com edição do escritor, ou seja, aquele que banca. Porque as editoras, né, a gente sabe que visam o lucro, e visando o lucro pensavam, mas que leitor é esse que esse cara, essa mulher vai ter? Então, se fazia edição do escritor, ou da escritora, e que a gente sabe que são poucos exemplares, e esses poucos exemplares eles são vendidos para os amigos. E daí não vai para a biblioteca, e daí não vai para a livraria, e daí não vai para a escola, e essa história morre. Ou se não morre, fica escondida durante muito tempo. Poucos exemplares, sem distribuição, pouca visibilidade. Nas últimas décadas houve um boom, uma modificação, mas também através de muita luta das questões identitárias e sociais. Houve um aumento significativo da vertente da literatura negra gaúcha, que eu vou entrar depois. Leitores ávidos, muito também em função de uma população que entrou através das cotas nas universidades, e que queriam e que exigiam, e quando viam aquela lista dos escritores nas referências, e não percebiam nomes que eram referência para essas pessoas. E que começaram a exigir, então, que houvesse autores na criação poética, prosaica e ensaística, porque queriam também colocar nas suas monografias, nas suas dissertações, nas suas teses, elementos, né? Autores e autoras que os representassem. Agora eu vou entrar representantes, raízes, desenvolvimento e contemporaneidade. Expoentes nacionais. Cruz e Souza. Alguém falou, e demorou para saber, Cruz e Souza foi o maior poeta simbolista do Brasil. Escreveu um poema que é fundamental. Foi abolicionista. Ele trazia no seu narrador o negro brasileiro. Lima Barreto, coitado, era tão gênio, tão extraordinário, morreu cedo, que a foto que a gente tem, a grande maioria, vocês vão ver ele quando ele está com a roupa que ele está no manicômio. Naquela época, o hospício, né? As pessoas iam para lá. Ele era tão gênio, era tão revoltado, tão indignado. Ele viveu justamente naquela época que tinha a questão da eugenia, ele era possuído com isso. E é incrível que ele é um grande escritor, e o livro dele, ele sempre falava com relação à questão do racismo, mas o livro dele que fez mais sucesso, que mais vendido até hoje, qual é? Qual é o livro dele que vocês conhecem? Pode falar. Qual é o livro dele que vocês conhecem? Não conhecem?
Viu? O triste fim de Policarpo Quaresma. Não falaram por quê? Tem que falar, gente. E é o único livro mais conhecido dele, por quê? Porque daí não fala da questão da escravidão. E o personagem principal não é negro. Ah, esse aí vendeu. Ó, fala de indignação, mas uma indignação social, não uma indignação com relação ao preconceito. Solano Trindade, grande poeta, teatrólogo, lá de Recife, que tem uma poesia pungente, que fez toda a questão do teatro negro. E o nosso queridíssimo Machado de Assis. Por que essa foto está assim e essa foto está assim? Alguém pode me explicar? Embranqueceram o nosso querido Machado de Assis. E é incrível que a gente só ficou sabendo dessa questão quando apareceu essa foto numa propaganda, eu acho que na época era do Banco do Brasil ou da Caixa. E que o pessoal olhou assim, mas o cara não era preto. E tem muita gente que só ficou sabendo disso há cerca de 5 anos para trás. O primeiro patrono da Academia Brasileira de Letras, eu acho que é o maior escritor brasileiro de todas as épocas, daí eles vão dar desculpa. Não, é porque o Machado de Assis, filho de uma pessoa negra como uma portuguesa, ele não colocava nada com relação ao racismo ou com relação aos negros nos seus livros. Mentira! Foi feita uma pesquisa pelo professor Edson, sobrenome, deixa eu ver, Edson Machado de Assis? Não. Eduardo de Assis Duarte, da FG de Minas Gerais, no qual, em vários escritos do Machado de Assis, nas sublinhas, tem muita coisa, e não só nas sublinhas, tem outros escritos que demandam o quanto ele era contra essa questão. Mas, embranqueceram o cara, né? Não podia ser o maior escritor nacional ser negro. Aí nós temos tantos outros, como o Carlos Assunção, o Cuti Silva, o Oswaldo de Camargo, o Abdias do Nascimento. Expoentes nacionais. Começando com Alta de Souza, 1886 a 1901. Esse livro aqui, O Horto, é de 1900. É lá do Rio Grande do Norte, Macaraíba. Esse livro é em poesia e tem o prefácio do Olavo Bilac. Na época, ele era o principal poeta que existia. E tem uma referência com relação a esse livro do Câmara Cascudo, Luiz de Câmara Cascudo, que dizia que a Alta de Souza era a maior poeta, naquela época, da segunda geração do romantismo, que ela era a maior poeta mística. Alguém ouviu falar alguma vez da Alta de Souza? Quem conheceu, ouviu falar, levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas, né? A Ruth Guimarães foi a segunda romancista após a Maria Firmina dos Reis. Quase um século depois, ela lança em 1946 Água Funda. Ela foi da Academia de Letras Paulista e ela foi a escritora negra que teve, primeiramente, a primeira projeção nacional foi ela. Uma romancista de mão cheia. Alguém conhece? Levanta a mão, por favor. Seguimos. Chegamos na queridíssima Carolina Maria de Jesus. Que até hoje, por incrível que pareça, ainda tem gente contestando a literatura dela. Dizendo que ela não tinha uma linguagem adequada. Era uma linguagem vulgar. Quando uma mulher que estudou até terceira, quarta série, que foi catadora,
que tinha 3 filhos para sustentar, que escrevia da meia-noite às 4 da manhã, e que vendeu, na época de 1960, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, mais livros que Jorge Amado, mais livros que Clarice Lispector, e que foi traduzido em 14 línguas. E ainda tem gente que duvida da potencialidade dessa mulher. Diz, diário não é literatura. Morreu pobre. Até hoje a família está indo atrás dos seus direitos. Fez outros livros. Fez casa de alvenaria, porque ela teve que sair da favela, né, porque ela conseguiu. Daí ela foi morar num bairro de classe média em São Paulo. E daí o pessoal, na favela, já diziam, tu não é escritora nada, sai daí, fica falando da gente. Daí ela foi para um bairro de classe média. Aí falava, tem uma pobre chinelona, sai daqui. Foi morar num sítio. Acabou pobre, fez outros livros. E não era só, ela fazia romances, poesias, crônicas, canções. Ela tem canções belíssimas, a Carolina. Viajou por vários lugares do mundo. E colocam, mas ela escrevia sobre a subjetividade do meio onde ela morava. E daí eu pergunto, sobre o que escreve Clarice Lispector? Não é sobre subjetividade? E por que a literatura dela serve e da Carolina não serve? E daí a minha grande, querida Conceição Evaristo, que ficou renomada e conhecida com apenas 71 anos de idade. Isso acontece muito entre as mulheres, principalmente as mulheres negras. Começam a escrever, a ser publicadas muito tarde. Eu escrevia desde pequeno. O meu primeiro livro foi com 47 anos de idade. Hoje eu tenho 59. Mas eu podia ter publicado muito antes se eu soubesse o caminho editorial. A Conceição começou a publicar nos anos 80 com os Cadernos Negros. E depois foi fazendo seus livros. E eram conhecidos seus livros traduzidos para o francês. E o Brasil nem aí para ela. Chegou um momento, em 2016, que um grupo de intelectuais negras da Universidade Federal de Rio de Janeiro fizeram uma carta para a Flip, perguntando por que não convidavam escritoras negras, né, tão renomadas como a Conceição. Em 2017, a Flip mudou com relação a isso. O homenageado foi Lima Barreto, e, a partir daí, muitas coisas começaram a acontecer. O livro que eu mais gosto é Olhos d'Água. Para quem não leu, eu indico sempre. Que diz, né, que cor eram os olhos de minha mãe, olhos d'água, né? Mas temos tantas outras, como a Miriam Alves, Cidinha da Silva, uma grande cronista, Ana Maria Gonçalves, que agora está na academia, gente. Na Academia Brasileira de Letras, com seu livro magnífico, Um Defeito de Cor. Um catatal assim, de mais de 900 páginas. Mas que conta a história da mãe do Luiz Gama, a Luísa Maim, a sua travessia até chegar ao Brasil e tudo que passa pelo... E por quê? Não vou dizer por que o nome do livro é Defeito de Cor. Eu vou deixar que vocês leiam. Para vocês terem noção do paradigma que é o nosso país. Tendo 56% da sua população parda e preta, foi necessário assinar um documento em uma determinada época. Aí vocês leiam o livro. Nossas raízes gaúchas, referências. Oliveira Ferreira da Silveira. Oliveira Silveira. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem, nas entranhas dessa terra, nutre raízes também. Trecho do poema Sou, do Silveira. Nasceu em Torupasso, distrito de Rosário do Sul. Morreu jovem, em 2009, fruto de um câncer, mas que deixou um legado enorme. Ele, inicialmente, eu falo muito, eu tenho que cuidar do horário. Inicialmente, como um poema ligado
ao afro-gaúcho, ele falava sobre a questão do Pampa, e depois, quando ele teve contato com escritores do Caribe e da França, ele começou a retratar algumas coisas. E daí mudou, e a sua poesia se expandiu. Hoje ele é doutor honoris causa da URGS, ganhou também na Unipampa, e tem uma história, tem sala na Casa de Cultura Mário Quintana, tem sala no Centro Cultural da URGS, quem mais? Tem biblioteca em Osório, biblioteca no IEL, enfim. Nos últimos anos, né, gente? Gaúcha Maria Helena Vargas da Silveira, contemporânea do Oliveira, porém, também morreu no mesmo ano. Mais de 9 livros escritos. O principal dele é o E Fogo, que foi lançado há muito tempo atrás, e depois, em 2004, foi relançado por uma editora em Florianópolis. Nasceu em Pelotas, é Helena do Sul, valorizava a tríade de família, terra natal e pertencimento étnico, foi patrona da Feira de São Lourenço, foi da Academia de Letras de Pelotas, esquecida durante muitos anos. Nos últimos 5 anos para cá, alguém resolveu fazer uma dissertação no mestrado sobre ela. E daí retomou a visibilidade. Quem foi Maria Helena do Sul? Uma grande escritora que escrevia prosa e poesia, né? Ela tem romance, ela tem poesia, ela tem crônica, ela tem contos. Esse aqui vocês devem conhecer. Se não conhecerem, gente... Quem é que conhece esse aqui? Grande amigo querido. Beberam na fonte do desenvolvimento. Era grande amigo do Oliveira Silveira. Ronald Augusto é natural daqui de Rio Grande, é poeta, letrista, músico, crítico e literário. E faz a sua história por aí, né? Com poesia e um grande crítico literário. Jorge Frois é natural de Porto Alegre, poeta, professor também. Maria do Carmo dos Santos é natural de Cruz Alta, poeta, romancista. Paulo Ricardo de Moraes é jornalista, roteirista, escritor e poeta. Beberam na fonte de Oliveira Silveira. Contemporaneidade. Olha, gente, no Rio Grande do Sul, tem muita mulher gaúcha escrevendo, mulher negra gaúcha escrevendo. E muito feliz, eu quero mostrar esse livro aqui. Quem conhece esse livro aqui? Quem não conhece, tem que conhecer. Cadê o professor Arthur aí? Cadê a Joselma? Gente, esse livro aqui foi feito por pesquisadores da FURG, trazendo uma síntese, né, crítica de escritoras negras do Rio Grande do Sul. Muito feliz de estar nesse livro aqui. E eu acho que cada um tinha que ter um exemplar. Digo isso porque, em 2017, a pesquisadora e jornalista Priscila Pasco mandou para 9 universidades perguntando se conheciam quem eram as escritoras negras do Rio Grande do Sul. Apenas 2 retornaram de história, não era nem de letras, de história, que conheciam alguma coisa. As outras disseram que não conseguiam pesquisar porque não, os escritos estavam em sebos, papapá. 2017. Hoje, com grande orgulho, eu posso dizer para vocês que isso mudou com relação às academias. Essas que estão aqui são escritoras que são hoje trabalhadas em monografia, em TCCs, dissertações, em teses. Muito feliz de estar num livro que foi feito pela URGS, da professora Lilian Ramos e da Zilá Berni, onde traz a antologia poética da autoria negra brasileira, no qual eu estou aqui, né? Então, muito feliz que hoje, passado, nos últimos 6 anos, houve um boom, digamos assim, da literatura negra. Mas é importante ressaltar que isso não foi assim de graça. Foi um trabalho, uma conquista de ir atrás, de encontrar um espaço. E aqui, então, nós temos Yasmin Omati, finalista do Prêmio São Paulo, Ana dos Santos, com vários prêmios, até em Portugal. Eu, uma excelentíssima aqui, que tem vários prêmios também. Tenho 6 prêmios pela Academia de Letras do Brasil. Sou finalista do Prêmio Minuano, finalista do Prêmio Agis.
Aqui, Fernanda Bastos, que tinha a editora Figura de Linguagem. Figura de Linguagem? Agora fiquei na dúvida. Aqui, a nossa querida Eliane Marques, que foi ganhadora do último Prêmio São Paulo em Romance. Aqui foi um destaque que foi dado no museu lá de Porto Alegre, Histórias de Porto Alegre, o Moisés Velhinho, e que nos coloca em destaque. Aqui tem a Fátima Farias, que era uma cozinheira, que começou a ir num sarau lá de Porto Alegre e apresentou as suas palavras, e hoje em dia ela tem 4 livros, e é compositora. E aqui Delma Gonçalves, compositora, que fez, e também escritora, que tem músicas com o Bedeu. Para quem não sabe, Bedeu é o criador do samba rock, e ela era, digamos assim, ninguém sabia que as músicas do Bedeu eram em conjunto com ela, e ela tem praticamente 90% das músicas com o Bedeu. Quer dizer que Bedeu foi gravado em São Paulo, Rio, pelo Bebeto, por tantos outros cantores do Rio de Janeiro, e ela nunca foi reconhecida. Nos últimos 5 anos que começou a mudar isso. Contemporaneidade. O Jefferson Tenório, que coloquei aqui, ele é carioca, mas ele morou desde os 10 anos lá em Porto Alegre, e que foi patrono da Feira do Livro, primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre, vencedor de tantos prêmios, né, Jabuti. O José Faleiro, que é um cara que, assim, maravilhoso, grande amigo, que conheci nos saraus que tinha lá em Porto Alegre, chegando chinelo de dedo, shorts e camisa do Grêmio, e sempre com o seu boné. Ele é da Lomba do Pinheiro. A Lomba do Pinheiro é um bairro, Vila Lomba do Pinheiro, é um bairro extremamente, com grande peculiaridade em Porto Alegre. E é um cara que foi pedreiro, carregou saco de cimento, e que hoje em dia é ganhador de prêmios, foi traduzido já para o francês. O livro dele, Supridores, vai virar filme. Um grande, assim, carinho que eu tenho por ele, por ser meu amigo. O Luiz Maurício Azevedo, ganhador de vários prêmios, é casado com a Fernanda Bastos, estão morando em São Paulo. Tônio Caetano, vencedor do Prêmio Sesc em Contos. Dom Quixote, Marlon Pires, é a nova geração que está surgindo aí, que já tem livros publicados. Quilombos literários. É importante saber lutar junto. E em Porto Alegre nós temos 2 coletivos bem significativos. Um que eu faço parte, que foi criado em março de 2012, que é da Associação Negra de Cultura, que é o qual eu faço parte, sou conselheira, que surgiu através da associação criada por Oliveira Silveira, e que hoje é um expoente, uma fábrica de pessoas que vão até lá com seus caderninhos. A Fátima foi uma que chegou com seus caderninhos, suas agendas, com medo e que tremia para fazer o seu sarau, e que hoje está com seus livros publicados. Esse livro aqui, eu tenho a grande honra de ser organizadora, foi finalista do prêmio AGES em 2017. É o Supá Poético Pretessência, são 19 poetas desse grupo. E que até hoje eu faço parte, a gente é itinerante, faz sempre na última terça-feira do mês o nosso sarau. E tem agora, foi criado há 4 anos, o coletivo de escritores negros lá em Porto Alegre, que também publicam. Aqui nós temos 2 livros, tá? A gente tem o Supá Poético e tem os Aquilombados. E esse grupo aqui, primeiramente, nos primeiros 2 anos, eles fizeram revistas. Agora já saiu um livro, e agora no final do ano, na Feira do Livro, vão lançar o 4º livro. O 2º livro, né? Porque os outros foram revista, daí teve um livro, e agora vai ser o 2º livro. Bom, gente, é importante dizer, com relação à literatura negra, que a gente espera que não seja uma mera luz que nesses últimos 5, 6 anos acontece. Algumas pessoas me perguntam, que eu circulo bastante por aí, eu sou curadora da Feira do Livro, já o 2º ano, Feira do Livro de Porto Alegre, 2º ano consecutivo, fui patrona da Feira do Livro de Canoas. Aí me dizem assim nas mesas, mas vocês estão falando de barriga cheia, né? Vocês estão em todos os lugares. Agora o Itamar não está aí, porque esse é um slide que eu já tinha feito há algum tempo atrás. Itamar, um grande amigo, um querido, né? Não está aí a Luciana Aparecida também,
Luciane Aparecida, que também é uma escritora que também foi ganhadora do Prêmio São Paulo. Daí coloca assim, mas vocês estão aí na mídia, vocês estão vendendo muito bem. Daí eu pergunto, na mão de 10, quantos estão vendendo muito bem? E quanto tempo não vendemos muito bem? E por quanto tempo fomos esquecidos, invisibilizados, ou ainda colocados como uma literatura identitária apenas, e não como uma literatura, afinal, o que é a literatura universal? O que é universal? Qual o padrão do universal? Então, o que eu digo é que, na realidade, que não seja apenas um momento de holofote, mas seja um momento para ter os critérios, os novos paradigmas, que tenha cada vez mais na relação do vestibular, na relação das letras das universidades, também pensadores, escritores e escritoras negras. E eu vou acabar, depois eu vou abrir para pergunta, tá? Mas eu só quero dizer assim, negra, palavra bendita que saiu da boca como insulto e que transcende em minha dança, em minha história, em minhas crenças, em minha luta, em minha vitória, e que corporifica no meu sorriso de perplexidade da tua pobre, medíocre ignorância. Obrigada. Lilian, muitíssimo obrigada pela tua brilhante contribuição conosco nessa noite. Eu queria... lá... Eu preciso falar algo muito importante. Eu trouxe alguns poucos exemplares. São 6 livros autorais, mas eu trouxe o Minas de Tranças, que é o livro que foi finalista do Prêmio Minuano em 2019. E trouxe o Negra Soul. E por que eu trouxe esses 2 livros? Né? Trouxe pouca coisa, mas eu trouxe por quê? Porque eu estou com um espetáculo lá em Porto Alegre que se chama Minas de Tranças e Cabelos Brancos, e o roteiro foi todo eu que fiz com a Débora Finocchiaro, e são baseados nesses 2 livros, né? É isso. Então, para quem tiver, está na banca da FURC, tem alguns exemplares lá, tá? Sim, mas vai autografar no final, né? Mas agora vamos conversar. Sim, adquira, tem 2 minutos. Abrindo para perguntas, quem gostaria... lá, o Arthur. Já que foi citado, né? Vou ter que ir até aí. Lilian, só para esclarecer, aquele livro que tu citou, que tu falou que todo mundo tem que ter um, exatamente por isso, quem quiser, digita no Google ppg.fulg.letras. Tá? Nem precisa do ponto espaço, ppg letras fulg. Vai aparecer o site do PPG daqui, do pós-graduação. E ali tem o e-books, e tem esse livro em versão e-book. Para quem quiser o físico também não precisa comprar. Está aqui na biblioteca da FURG, tem na biblioteca de Santo Antônio da Patrulha, na biblioteca de São Lourenço do Sul, em Vitória do Palmar, está na URGS, na UFPEL. A gente foi doando os livros para exatamente isso, para ter em todos os lugares. Obrigado. Se quiser comprar, a gente não amor, tem aí na história também. É bom e eu gosto. Alguém mais que gostaria? Vamos conversar com a Lilian, vamos aproveitar. Aqui, Luiz Arthur. Boa noite. Meu Deus. Primeiro, eu acho que eu queria agradecer por essa noite incrível estar na tua presença, porque, além de ser da literatura, eu sou do teatro. Eu faço teatro há 1 milhão de anos, aí, 11 anos já. E quando tu falou do Abdias, porque eu conheci ele há 7 anos atrás. E quando eu comecei a falar com as pessoas sobre o Abdias, ninguém sabia quem ele é. Quem é o teatro negro? O que é o teatro negro, sabe? E quando tu falou, assim, parece que me veio as memórias de eu conversando com as pessoas, de eu mostrando, gente, conheçam, por favor, por favor.
E eu trabalhei durante 4 anos aqui no CAIC da FURG. E eu pude criar um grupo de teatro com os alunos que eu apresentei o Abdias para elas. Fizemos algumas peças. E hoje em dia, uma das minhas alunas, ela está indo para o ensino médio, mas ela escreve e ela tem muito orgulho, eu espero, de dizer que ela se entende e ela é uma mulher negra por causa do teatro negro. Assim, ó, e essa noite, escutando tu falar, assim, ó, meu coração só se encheu de alegria. Queria te agradecer muito, muito, todo o meu coração. Assim, ó, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Convite maravilhoso da FURG, né? Agradeço a Letícia, né? O Arthur, a Joselma, que está aqui, né? Por oportunizar falar um pouco sobre esse assunto que é tão raro para mim, né? Então, muito obrigada. Quem mais? Eu vi, alguém tinha levantado. A Sandra ali está louca para falar. Mas já que eu falei... Eu já tive o prazer de encontrá-la, desci para ir ali no lugar dos livreiros e encontrei ela direto, né? E assim, a imagem dela é inconfundível, né? Então, assim, com o meu colega ali, agradeço muito a tua presença, muito. E dizer para ti que, alguns anos atrás, eu me perguntava por que eu, por passar por vários programas, eu vim para a literatura. Eu sou doutoranda em literatura. E aí eu sonhei. Eu sonhei que, como dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, a glote foi fechada, então agora era o momento de fazer a oferenda. E a escrita é uma grande oferenda. Então, assim, ó, muito agradecida pela tua explanação, muito agradecida pela tua linda voz, muito agradecida e me emociono por tu vires até aqui e abrires a tua glote para nós. Muito obrigada. Quem mais gostaria de conversar? Só quero agradecer e dizer assim, ó, que a voz da população negra, em algum momento, quando se rebelava, era colocada a máscara, né? E a voz é a expressão de identidade. Então, usem sua voz. Não deixe que amordaçam a identidade de vocês. Bom, gente, eu sou Gabriele Costa, a Gabi dos Turbantes, como muitos me conhecem. Em 2014, em 2016, né, eu começava uma pesquisa diferente. Eu me formo em 2013 em letras francesas. E aí eu já estava com a Carolina Maria de Jesus, já estava com a Zeli de Oliveira Barbosa. E aí eu comecei uma inquietação e eu pensava, cadê as gaúchas? Cadê as gaúchas? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui como aluna especial para o mestrado de História da Literatura. E aí eu consigo fazer uma lista de nomes. Algumas estão ali, outras não estão. E essa lista de nomes eu começo a perturbar os meus professores, literalmente. E você foi uma delas, Lilian. Eu te achei no Facebook. E desde então eu começo a nos encontrar nos espaços. E esse ano, né, porque nós estamos na academia, mas também estamos no movimento social negro. E quando a gente faz esses dois caminhos, para aqueles que estão começando, é importante também saber o que o nosso povo negro está falando para além da academia, né? E quando a gente se encontrou lá na pré-marcha... Opa!
na pré-marcha, e eu fiquei muito emocionada, te lembras? Em janeiro. Então, eu só queria agradecer, porque aos meus professores por ter te trago aqui. Depois de quase 10 anos, você... Muito obrigada. E desculpa alguma coisa. Bem capaz. E que a gente continue se encontrando nesses espaços de conhecimento, mas também de luta, né? É necessário ainda lutar. Quem mais? O Pedro, eu já ia perguntar. Lilian, considerando as questões todas do universo digital, a produção ela fica fragilizada na questão da subjetividade. Como é que tu vê hoje o surgimento de novos escritores negros considerando as mídias? Olha, cada vez mais tem um número crescente de escritores e escritoras negras surgindo. E a gente tem que fazer uso dessas mídias, né? Eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa extremamente conhecida nos últimos 5 anos, porque eu faço muito uso das mídias. Eu posto muito. Porque eu acho que é necessário mostrar essa cara preta como uma pessoa de saber, né, de potência, e para poder que outras pessoas estejam nesses espaços, né? Em 2016 e 2017, agora a última jornada que teve de Passo Fundo, estávamos nós, estava eu, a Conceição Evaristo e o Ronald Augusto, né? Eram os únicos pessoas negras que estavam nesse local. E a Conceição, numa das mesas, falou o seguinte: eu não quero ser a única negra, né? Eu também não quero ser a única negra nos espaços. Então, geralmente, quando eu chego, eu faço o que a gente chama do teste do pescoço, né? De observar quantas pessoas negras estão nos espaços que eu frequento, né? Eu, sim, eu sou uma mulher negra de classe média, né? E frequento desde o bairro mais simples, lá em Porto Alegre, aos altos espaços, né? Enfim, como analista clínica e pelos espaços que eu ocupo na cultura. Mas não basta ser a única, né? Tem que ter outras pessoas. E as mídias, elas são fundamentais para poder difundir, porque a gente sabe ainda o quanto é difícil chegar no mercado editorial. E, através das mídias, essas pessoas ficam conhecidas, os novos escritores, novas escritoras. E, a partir daí, surge um interesse. E esse interesse surge para quem está estampado. Querendo ou não, agora é assim, gente, não tem mais escapatória. As mídias reforçam cada vez mais que quem está nas mídias é o que vai ser o chamado. Então, o que a gente coloca é que possam utilizar, aprendam a utilizar. E a questão do coletivo. Cada vez mais, coletivamente, está se criando novos espaços, né? E isso é fundamental. Eu posso te dizer assim que, em Porto Alegre, no meio que eu frequento, tem mais ou menos, no coletivo de escritores negros, são 34 pessoas. No Supapo Ético, nós somos um grupo de quase 20. Fora os que estão por aí, tem uma gurizada fazendo slam de uma forma maravilhosa, e que está fazendo zine, e que está produzindo, e está fazendo e-book. Então, todas as mídias são necessárias para que essa perspectiva dessa literatura, essa história, não se torne mais uma história única, mas que tenha a escrita de mulheres, tudo literatura brasileira, né? A escrita de mulheres, a escrita LGBT, a escrita da periferia, a escrita negra, e que todos tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? E não serem desvalorizados com isso. Será que a literatura não é identitária ou não? Gente, nós estamos falando de experiências. Nós estamos falando não só de experiências, mas também de ficção. Nós estamos falando, como fala a Conceição Evaristo, de escrevivências. Eu ia falar disso, me esqueci.
que é poder contar histórias que não é só minha, mas que é da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, das minhas irmãs, que passaram por situações, meus irmãos, meus avós, que passaram por situações que eu não passei, mas que eles passaram, e que através do que eu chamo de ancestralidade, a gente pode estar contando e estar mostrando isso, né? Então, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas tem que saber utilizar as mídias estão aí para ser usadas, porque se a gente não usar, os que sempre estiveram nas editoras, além das editoras, ainda vão usar as mídias e vão usar muito bem. E vão continuar no status quo, que a gente sabe que é 93% de pessoas que escrevem, que publicam. Escreve, todo mundo escreve, mas que publicam, 93% são pessoas brancas. 73% são homens, classe média, heterossexual, branco, de eixo Rio-São Paulo. Então, temos que mudar isso aí, né? E as mídias ajudam, e ajudam muito. Obrigada, Lilian. Alguém mais gostaria de conversar? Então, eu acho que a gente pode encerrar esse momento, né, Lilian? Obrigada novamente. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram dos encontros no sábado, ontem, hoje, novamente. A quem veio um dia ou outro apenas, eu também agradeço muito. Queria reforçar que esses encontros das cirandas literárias Miradas e Vozes Negras só foram possíveis porque foi um projeto contemplado no edital PNAB da Prefeitura Municipal do Rio Grande, né? A gente estava aqui agora até bem pouquinho tempo com a nossa secretária de Cultura do município, a professora Rita Rache, e só é possível por causa disso, né? E eu estava brincando com o Arthur, nunca mais vou escrever, porque assim, ó, nós somos poucos, né? E contamos aqui com um grupo, os nossos queridos aqui, os bolsistas que trabalharam sem parar. Por favor, Marcela, Arthur, a Nadiele está lá também. Eram vocês 4, né? Mas faltou mais alguém? Não, a Nadiele, Maísa. E a Isadora? Hoje não veio. Então, eram 5. Trabalharam exaustivamente, né, com uma capricorniana. Desculpem. E chegamos aqui, pobrezinhos. Chegamos aqui com esse número lindíssimo de pessoas participando, né? Então eu fico muito emocionada de chegar ao final. Fico muito emocionada de chegar ao final com esse grupo enorme, né? Porque quando a gente realiza uma atividade, a Cláudia, quando chegou aqui, me pegou ali na porta do auditório e disse assim, vai ter público? Porque nunca tem, né? Quando a gente vai falar de literatura, nunca tem. Mas aí nós tivemos para a Cláudia, para a Lilian e para todo mundo, né? Então, muitíssimo obrigada. E sim, faremos novamente no ano que vem. Agora a Lilian vai nos receber aqui para autografar, a mim também, que eu mandei meu marido em casa buscar o livro, ele trouxe. E depois, ali no auditório principal, nosso encerramento bem divertido com o samba de terreiro. Não vão embora. No auditório, né? Mudamos para lá por causa do tempo. Muito obrigada.